16. A gente vai meditar a partir do verso 17. Romanos 16, verso 17 a 20. 17 a 20. Romanos 16, verso 17. Diz assim, irmãos, a maravilhosa palavra do nosso Deus. Romanos 16, verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. Quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus maravilhoso, pedimos, Senhor, tua graça sobre nós nessa noite, para que tu nos capacite, Deus, a ler, a compreender a tua palavra, Senhor, pela pregação. Tu nos ajude, Senhor, amolecendo o nosso coração, para que a gente não permaneça duro diante das tuas grandezas e das tuas fortes repreensões, Senhor, das tuas fortes censuras, Pai, para que a gente se submeta e abandone os nossos erros. Ó Deus, dai-nos um coração sensível ao teu agir, ao teu toque. Dai-nos um coração submisso, Pai, às tuas prescrições, para que assim sejamos mais parecidos contigo, como no nosso Senhor Jesus Cristo, que amou a tua lei e foi obediente até a morte de cruz. Que assim seja, Pai, para o teu povo nessa noite. Senhor, eu suplico, Pai, tu tenha misericórdia de mim, na instrumentalidade da tua palavra, que apesar das minhas limitações, Senhor, fale ao coração da tua igreja, Pai. Ó Deus, não permite, Senhor, que a gente saia daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Não permite, Deus, que a gente não compreenda ou não se interesse, Pai, pela tua palavra. Mas que, por teu Espírito, Deus, a gente ame a exposição da tua palavra. Que a gente ame, Senhor, se submeter à tua palavra. E a tua igreja cresça em santidade, em conhecimento, retidão e justiça. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós somos um povo desse tempo, né? Um povo que é muito tolerante com muitas coisas. Isso da pior forma possível, né? A tolerância é um termo abusado. É um termo que dá uma vestimenta, um sentimento de nobreza, quando a gente não leva em conta certos problemas, e faz a gente se sentir bem, porque a gente deixa passar certas coisas. Então é um modo de você se sentir nobre, se sentir virtuoso, pecando. Quando você tolera certo tipo de coisas na vida, na sua própria vida, ou na vida daqueles a quem você ama, e você se sente uma pessoa tolerante, que a palavra tolerância é uma boa palavra. A palavra a tolerância é uma virtude. A paciência, a resiliência, você suportar pessoas que erram, e você suportar o seu próprio erro. Ora, você diz para si mesmo, eu sou uma pessoa muito paciente, sou uma pessoa muito madura, eu aguento muita coisa. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não transformar aquilo que é bom, não transformar um anjo num demônio, para não transformar a tolerância em algo prejudicial a nós mesmos e à igreja do Senhor Jesus. Então tem uma frase do pastor John MacArthur, diz assim, a heresia, ela sobe nos ombros da tolerância. O erro, a mentira, cavalga em cima da tolerância. É quando a gente permite que todo tipo de coisa aconteça
e a gente sente que a gente é muito, muito virtuoso, muito paciente, quando na verdade a gente está fazendo mal a nós mesmos. O apóstolo Paulo está falando da igreja. Ele está falando aqui ainda sobre a igreja de Cristo, onde você é exortado continuamente a ser uma pessoa que possui os frutos do Espírito. Veja só, quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade. Então, tudo nos leva àquela simplicidade de uma pessoa muito tolerante. Pelo menos é o que a gente pensa. Mas jamais o apóstolo Paulo ou Jesus Cristo ele estava ensinando a gente a tolerar o pecado. Então, o apóstolo Paulo está ensinando para a gente a usar a tolerância, a usar a paciência de maneira correta. E aqui uma palavra muito dura, o apóstolo Paulo falando de certas pessoas dentro da igreja, ele diz, afastai-vos deles. Afastai-vos deles. O verso 17, irmãos, vamos ler mais uma vez, diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Muitas vezes a gente tem que parar em poucos versículos, por causa da quantidade de informação que o apóstolo Paulo traz. Ele trabalha vários conceitos, várias palavras são importantes para a nossa vida. Por exemplo, a respeito daquele grupo de pessoas que faz mal à igreja, o apóstolo Paulo usa um termo. Ele usa uma expressão que a nossa Bíblia traduz por noteis bem. Noteis bem. Ele fala, aquele grupo de pessoas, aquelas pessoas que fazem mal à igreja, que não são crentes, mas estão ali dentro. Ele diz, noteis bem. Essa expressão aqui, irmãos, noteis bem, no original é uma única palavra. A gente traduz por duas palavras, noteis bem, mas é uma única palavra. E o raciocínio é o seguinte, é muito parecido com o que acontece com a palavra diácono, que a gente pode entender que a palavra diácono se refere a um ofício da igreja ou a qualquer serviço de qualquer irmão na igreja que ame edificar a igreja do Senhor. Então, a gente viu que essa palavra foi usada para se referir a uma irmã muito preciosa para Paulo, que foi Febe, que ele chama literalmente de diaconisa, né, de diácono. Mas ele queria dizer não um ofício, mas uma pessoa que servia a igreja com amor, com esmero. A palavra ali, então, ela pode ter dois sentidos. É interessante que a gente aprende sobre os dons, como os oficiais da igreja, eles são servos, eles são diáconos, ou eles são presbíteros, mas a palavra cabe também a qualquer membro da igreja, dependendo do que ele está fazendo ali. Então a expressão notar bem aqui, ela acompanha exatamente esse raciocínio. A palavra notar bem aqui, irmãos, é uma palavrinha, e eu vou citar para vocês, para que vocês entendam. A palavra no original, ela é escopen. A palavra é escopen. Significa literalmente observar, espiar, olhar com atenção. Literalmente significa fixar os olhos. Então veja o que Paulo está dizendo. Quanto àquele grupo de pessoas que trazem escândalo e divisão para a igreja, ele fala não ao pastor, ele está falando a todo irmão da igreja. Ele diz, fixe seus olhos neles, noteis bem, observem essas pessoas. Ele está falando para vigiar essas pessoas no meio da igreja. É a palavra que ele usa literalmente aqui. Essa palavra ela tem a mesma raiz da palavra bispo. A palavra bispo, que a gente traduz também por pastor, é o ofício de pastor, no original significa, eu vou falar de novo para vocês entenderem o raciocínio, significa episcopos, ou melhor, a palavra original é episcopos. Então, o bispo, o pastor da igreja é aquele que supervisiona a igreja, é isso que significa a palavra. O episcopos da igreja, ele é aquele que olha com atenção a igreja, ele supervisiona a igreja, ele tem cuidado com a igreja. Essa é a função do bispo, significa literalmente o supervisor da igreja. Supervisor da igreja. Então, a gente tem aqui o ofício do episcopado e a gente tem aqui o chamado para que todo membro da igreja ele haja com escopen. Ele seja uma espécie de bispo. É a mesma raiz da palavra. Que a gente fixe os olhos, seja você, qualquer pessoa dentro da igreja, você deve fixar os seus olhos sobre aquele grupo de pessoas que faz mal à igreja. Ele não está falando dos oficiais, mais uma vez, ele está falando dos membros da igreja. É a mesma raiz, praticamente a mesma palavra.
Só que um se refere ao bispo, ou seja, é um nome, um substantivo, e a outra se refere a uma ação, é um verbo. Ele está dizendo, fixe bem os seus olhos nessas pessoas, tenham cuidado com essas pessoas. Então vocês, irmãos, vocês devem fazer o trabalho de um pastor, vigiando a igreja, observando aqueles que causam divisão e escândalo, supervisionando a igreja. Vocês devem exercer um trabalho episcopal na igreja, observando bem aqueles que estão fazendo mal à igreja. Quem são os que estão fazendo mal à igreja? Ele define aqui as ações deles. Ele diz, eles provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina. Essa é a maneira que Paulo define a ação dessas pessoas. E aí ele coloca aqui a base fundamental desse modo de agir dessas pessoas. Eles fazem coisas em desacordo com a doutrina. Eles fazem coisas que contrariam a confissão, eles fazem coisas que contrariam aquilo que nós cremos. Então, o puritano, Matthew Henry, diz assim, tudo o que difere da sã doutrina abre porta para divisão e ofensa dentro da igreja. Tudo que se volta contra a sã doutrina traz divisão e escândalo para dentro da igreja. Então, se a verdade for abandonada, a unidade da igreja e a paz da igreja não vai durar muito. Não vai durar muito. Veja como isso é absolutamente contrário ao que muitas igrejas dizem hoje. Muitas igrejas andam por aí dizendo que a doutrina traz divisão, a teologia causa divisão. E o apóstolo Paulo diz que abandonar a doutrina é que traz divisão. Abandonar a verdade é que traz guerra. Guerra para a igreja. Porque ela traz ofensa, ela traz divisão. Então, quando a gente está bem fundamentado na palavra, é aí que a paz se estabelece na igreja. A doutrina não traz divisão. A doutrina traz unidade. O que traz divisão é a mentira. A mentira destrói a igreja, a mentira racha a igreja. Então a gente deve ter cuidado, literalmente ele está dizendo, vocês devem ter cuidado com os que causam divisão, promovem escândalo. Eles estão dentro da igreja e eles também são vigilantes. Eles são audaciosos, eles são perspicazes, eles são sutis, eles são velozes. Eu vou explicar isso melhor nos próximos versículos. Mas só para que fique claro, Calvino diz assim, irmãos, os ministros de Satanás, ele fala aquele grupo de pessoas que plantam mentira na igreja ou causam divisão, eles estão em constante vigilância. Eles estão sempre agindo de modo muito, muito sutil e perspicaz, procurando uma oportunidade para lançar distúrbios no reino de Cristo. Eles tentam efetuar esses distúrbios usando pelo menos 2 métodos. Ou eles semeiam dissensões, divisões dentro da igreja, por meio das quais as mentes dos homens são desviadas, especialmente dos incautos, Paulo diz, daquelas pessoas que são mais simples de compreender, elas são levadas por qualquer palavra, ou então eles trazem escândalo para a igreja. Tropeço, literalmente significa isso. Eles trazem armadilha para a igreja, escândalos por meio dos quais os homens são alienados do amor ao evangelho. Quando uma pessoa escandaliza o evangelho, um crente sincero, um crente às vezes fraco, ele olha para aquilo e diz, é isso a igreja? É isso a casa de Deus? Então a gente já aprendeu com Paulo que a divisão, ela na verdade é uma consequência necessária da defesa da verdade contra a mentira. Veja só, é interessante. A divisão não é causada pela verdade. Em essência, a divisão é causada pela mentira. Eu me aparto do mentiroso, do escandaloso. Não porque eu sou uma pessoa intolerante, divisionista, mas porque há mentira dentro da igreja. E eu não tenho parte com o escândalo e com a mentira. E Paulo nos ensina aqui que na busca pela unidade da igreja é necessário se afastar do mal. Então Paulo, ele defende a unidade da igreja, mas ele exorta imediatamente, ele diz, afastai-vos deles. Que é isso, Paulo? Você está falando de unidade, você está mandando eu me afastar? Então acompanhe o raciocínio bíblico da unidade da igreja. Unidade da igreja não é você subir nos ombros da tolerância e permitir que tudo aconteça dentro da igreja, mas o contrário. Então ele exorta, ele repreende, ele exorta, adverte, afastai-vos deles.
palavra aqui pode significar evita essas pessoas. Evita elas. E Paulo é muito enfático quanto a isso, irmãos. Paulo é muito enfático sobre a gente se afastar daquelas pessoas que causam escândalo. A gente deve ser cuidadoso e firme em aplicar essa verdade fundamental para a igreja. Não vai haver paz, santidade na igreja, se a gente não se afastar do mal. Isso quer dizer, se a gente não evitar, e aqui ele personifica o mal, ele diz, se a gente não evitar os falsos crentes, os que promovem divisão e escândalo. Deixa eu mostrar para vocês como Paulo é pesado nisso. 1 Coríntios capítulo 5, versos 9 a 11, Paulo diz o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Aí veja o que ele diz, preste atenção, ele fala, refiro-me com isso, não aos impuros do mundo. Ele diz, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, porque nesse caso você ia ter que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda comais. Vocês viram o que Paulo está fazendo aqui, né? Como é sério o que ele diz. Aí a gente diz, eu vou me afastar da pessoa que vive no pecado, mas então eu vou ter que sair do mundo. Mas Paulo está se referindo àqueles que vivem na igreja. Deixa eu mostrar mais uma vez a ênfase do apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6. Ele diz, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão, olha o que ele diz, de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Aí no verso 14 ele fala, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o. Ele diz, notai-o. Significa sinalize, marque essa pessoa. Que a palavra já é outra, diferente do noteis bem, lá de Romanos. Aqui em 2 Tessalonicenses ele diz, sinalize, marque ela. E ele então complementa, ele fala, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Nem vos associeis com ele. Em Tito 3,10, Paulo diz, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Primeira e segunda vez. Evita. Está muito claro, né? Vocês devem ter o discernimento de aplicar isso na sua vida, para o bem da igreja. O verso 18, irmãos, vamos ler o verso 18, diz assim, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Aí aqui ele define agora a vida dessas pessoas de maneira ainda mais espiritual, né? Ele diz, eles não servem a Cristo, mas não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu próprio ventre. Veja só, muitas pessoas chamam Jesus de Salvador, não é isso? Jesus me salvou, Jesus é meu Salvador, Ele vai perdoar os meus pecados. Mas eles se esquecem de que isso significa que Ele é também o nosso Senhor. Por quê? Porque quando Ele derramou o seu sangue por nós, Ele nos salvou do nosso pecado, Ele estava comprando a gente. Ele é nosso dono. É o que a gente chama de redenção. Ele estava comprando a gente. Se Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Então Jesus adverte. Em Lucas capítulo 6, verso 46, ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele está falando de pessoas que são irmãs, aquelas pessoas que se dizem crentes, mas não fazem o que Jesus manda. Então uma coisa muito importante que deve ser enfatizada é que essas pessoas de quem Paulo está falando, que a gente deve se afastar, não são os incrédulos, aquelas pessoas que dizem, eu não amo Deus, eu não sou crente. Ele está falando daquelas pessoas que dizem, eu amo Deus, que Deus me ama. Essas pessoas, ele diz, vigie, noteis bem. Ele também está falando, irmãos, ele também, de outra maneira, ele está falando aqui dos que vivem na igreja, mas não obedecem ao Senhor. Ele também está falando, ou melhor, ele não está falando aqui nem dos ímpios que vivem no mundão, e ele também não está falando aqui dos crentes fracos. Vocês lembram que lá no capítulo 14, o apóstolo Paulo tratou da paciência que a gente tem que ter com crentes mais fracos, com pessoas que estão chegando agora, com pessoas que têm certas dificuldades com relação a certas coisas, com pessoas que acham que tudo é pecado, que certas coisas
Na verdade, eles estão entrando por um caminho ruim, mas são crentes. Ele não está falando dessas pessoas. Ele não está falando dos que são fracos na fé, apesar de possuírem fé. Ele está falando dos que dizem que têm fé, mas não têm. Ele está falando dos incrédulos que vivem na igreja. Com esses nem sequer comais, ele diz, afastai-vos, notai-os, notai-os. Se eles não servem a Cristo, a quem eles servem? Quem é o Senhor deles? Mas Paulo, eles estão dentro da igreja. Como é que eles não servem a Cristo? Eles cantam ao Senhor. Eles leem a Bíblia. Como é que eles não servem a Cristo? Porque eles servem ao seu próprio ventre. Eles servem a si mesmos. Então, na igreja, por um propósito maligno, eles estão lá. Uma coisa muito particular. Por que essas pessoas andam no meio da igreja? Por causa de uma coisa muito pessoal. Eles querem alguma coisa, mas não o Senhor. As pessoas que se mostram zelosas em defender o que Deus não ordenou, logo passam a se guiar mais pelas suas próprias ordenanças do que pela ordenança de Deus. Vê que coisa impressionante. As pessoas que que não seguem a Deus, mas criam certo tipo de estilo de vida próprio delas, ele diz, elas começaram a obedecer regras que elas inventaram e deixaram no final de servir ao Senhor para servir a si mesmos. O que significa isso, irmãos? O que significa servir ao próprio ventre? Por que Paulo usa a palavra ventre? Ventre é o símbolo para a carne, para o próprio prazer, para satisfazer o próprio ego. Ele chama de ventre, ou seja, para satisfazer o meu próprio interior, encher a minha barriga. Tá? Então, essa é a maneira, é o funcionamento da mente da pessoa que não é crente, mas se porta como tal dentro da igreja. Fora da igreja não, mas dentro da igreja. Parece, ele diz, eles servem ao próprio ventre. Paulo, então, é enfático para caracterizar essas pessoas. Ele é muito enfático para caracterizar essas pessoas. Se você abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, por favor, irmãos. Abra na carta aos Colossenses. Passe algumas páginas aí. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Você vai passar Filipenses e Colossenses. Abra a sua Bíblia em Colossenses 2, verso 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Passe agora, volte a sua página para Filipenses, capítulo 3, verso 19. Veja o que Paulo diz. Eles se apegam a pequenas regras que eles criaram, enquanto eles negligenciam a verdadeira regra. Aí Filipenses 3,19 diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meu irmão, escute. Paulo está falando aqui, talvez você seja essa pessoa. Você tem servido ao seu próprio ventre. Você se preocupa com as coisas terrenas. Tudo o que você faz ao vir à igreja é vir para tentar conseguir algum favor de Deus para esse mundo aqui. Preste atenção, fuja disso, fuja desse sentimento, fuja desse modo de agir. Deixa eu mostrar como Judas é ainda mais enfático. Na carta de Judas, verso 16, verso 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte, os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, bajuladores, por motivos interesseiros. Ao verso 19 diz, são esses os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Que não têm o Espírito. São essas pessoas. Então, a grande pergunta é, a quem elas servem? A quem elas servem? Mateus 6, 24, Jesus responde essa pergunta. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro,
ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que Jesus chama de riqueza, o apóstolo Paulo chama de ventre. Ou seja, de um modo muito sutil, com uma roupa de piedade temporária, a pessoa está na igreja ali para conseguir o favor terreno de Deus. Ela está ali porque ela quer manter a sua consciência limpa por mera superstição. Não há uma ação de Deus dentro dela. A mente deles tem girado em torno desse mundo. A sua mente tem girado em torno desse mundo. Os seus medos, quais são eles? Quais são os seus anseios? As suas ansiedades giram em torno desse mundo, da carreira, do dinheiro, das viagens, dos negócios. Você vai à igreja apenas para manter uma aparência, apenas para garantir que no final, talvez, você não vá para o inferno. Cuidado! Se você quer garantir isso, eu garanto para você que o seu destino será pior do que você temia. Sair do mundo para causar escândalo e divisão na igreja é a pior coisa que o ser humano poderia fazer depois de matar Jesus. É tentar destruir a igreja. Mateus 18, verso 6, Jesus diz: qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Qualquer pessoa que, dizendo-se irmão, vem para a igreja para enfraquecer a fé dos irmãos, é melhor que se pendurasse ao seu pescoço uma pedra e fosse lançado nas profundezas do mar. Eu não vou acrescentar nenhuma palavra minha aqui. Presta atenção. A dureza toda está nas palavras de Cristo e do apóstolo Paulo. Essa é a linguagem bíblica. Eu já ouvi muita gente, inclusive pastor, irmão, dizer que as pessoas que vivem no escândalo, que amam o pecado, vivem na igreja, mas assim, pelo menos ela está na igreja. Não. É melhor que ela esteja na igreja. Não. Isso é mentira, isso está errado. É melhor que ela estivesse lá fora do que ela destruísse a igreja aqui dentro. Que ela se infiltrasse no meio do povo de Deus, escandalizasse o povo de Deus e prejudicasse a saúde da igreja. Mais uma vez, a linguagem bíblica é a seguinte: ou se arrepende, ou deve ser vomitado. É uma expressão que o próprio Senhor usa. Não brinque com a igreja de Deus, é a noiva de Cristo. Não brinque com a igreja do Senhor Jesus. Como é que eles atuam para causar esse tipo de coisa, ou para prejudicar a igreja? Ele acrescenta mais uma maneira de compreender esse tipo de ação. Ele diz: com suaves palavras e lisonjas, enganam os incautos, enganam as pessoas, os irmãos. Então, eles não ajudam ninguém, mas eles fingem que ajudam. Então, aqui a gente deve fazer uma diferença entre o que o apóstolo fez no texto passado. Vocês lembram? Paulo elogiou várias pessoas. Febe, minha irmã amada, Maria, Pérside. Ele traz uma série grande de membros, irmãos da igreja que ele elogia, que ele coloca lá em cima. Mas tem que ter um cuidado, porque Paulo não está bajulando essas pessoas. Aí vê que coisa interessante. No domingo passado, em Romanos 16, a gente aprendeu com o apóstolo Paulo a trazer palavras de ânimo, a reconhecer qualidades nos outros. Meu irmão, ele é muito importante para mim nisso. Ele fez isso por mim. Ele contribuiu assim. É uma pessoa maravilhosa. Isso é importante, deve haver na igreja. Paulo faz isso. Mas Paulo condena a bajulação. Ele diz aqui que a bajulação é o modus operandi, é o modo de agir do falso profeta, da pessoa que faz mal à igreja. Ela usa palavras de conforto, palavras que coçam o ouvido, como o apóstolo Paulo vai dizer em Timóteo. Eles são bajuladores. Bajuladores. Palavras de lisonja. Então a gente deve fazer uma diferença importante entre elogiar e bajular. Certo? O apóstolo Paulo ele aplica imediatamente isso aqui. Num texto um e agora outro. É importante você saber o que é você demonstrar carinho pelas pessoas
e você bajular o outro para conseguir algo em troca. Você coçar o seu coração, você fazer um carinho no pecado do outro para conseguir objetivos estranhos à igreja de Deus. Aí, mais uma vez, eu quero citar o pastor Calvino, porque ele diz que os pregadores do Evangelho, eles são caracterizados pela amizade, pelo ânimo que eles dão à igreja, pelos elogios, pelos reconhecimentos. A gente deve agir desse jeito. Mas a gente também tem a livre expressão de repreender o pecado, condenar o pecado, apontar o erro. É assim que o crente deve agir, é assim que o ministro deve agir. Mas ele diz, mas aí não deve ser como o hipócrita, porque o hipócrita bajula. Ele reconhece coisas, ele exagera no reconhecimento da coisa para conseguir algo em troca, mas ele também fecha os olhos para os erros. Ele se revela indulgente com os erros, com receio de perder seus seguidores, de desagradar as pessoas. Então ele não fala aquilo que deve ser dito. Essa é a maneira que atua o hipócrita. Eles corrompem a cabeça e enganam o coração. Eles pervertem os julgamentos, envolvendo-se com afetos. Eles são bonzinhos, então eles abraçam o pecado. A gente tem grande necessidade de guardar o nosso coração, então, irmãos. Por isso Paulo diz, sejam vigilantes, notem bem, observem, tenham cuidado. O verso 19, por favor, diz assim, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Primeiro, Paulo diz que, vocês lembram, ele reconhece mais uma vez os Romanos. Ele fala, olha aqui a diferença entre um certo tipo de reconhecimento e a bajulação. Mais uma vez, Paulo diz para eles, olha, vocês têm uma obediência conhecida por todos. Louvado seja o nome do Senhor por essa igreja tão madura que há em Roma. Eu reconheço isso. Então, o que Paulo chama de obediência aqui pode ser traduzido por fé também. Porque a verdadeira obediência, ela provém da fé. Tá? Ela é uma obediência. Creia, Jesus mandou. Paulo, então, parece estar mostrando para eles, mais uma vez, que ele reconhece a maturidade deles. Mas, apesar de vocês serem maduros, meus irmãos romanos, ele diz, meus irmãos de Roma, ele diz, fiquem alertas. Cuidado que você está de pé. Não ache que a sua igreja está tão boa, tão suficientemente bem, que não haja no nosso meio os que amam o pecado. Ou seja, não importa o quanto a igreja esteja bem, sempre haverá em nosso meio más intenções, com objetivos errados, se não agora, em breve. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa ser vigilante. Aí mais uma coisa importantíssima. Olha o que a gente aprende. A igreja de Roma era muito madura, Paulo reconhece várias vezes isso. Mas isso não tira a obrigação, a responsabilidade de Paulo de exortar, advertir os irmãos a terem certos cuidados. Mais ainda, e quanto mais madura for a igreja, mais a gente necessita de certo tipo de conselho. Porque a reputação da igreja e o lugar crucial que ela ocupa, agrava ainda mais o pecado. Porque se uma igreja está bem, o efeito do pecado nela pode ser ainda maior. Então, uma igreja tão madura deve ser exortada. Sejam vigilantes. Aí ele agora fala do comportamento do crente. Ele diz, sejam vigilantes, notem bem, observem. E ele acrescenta agora, sejam sábios para o bem e simples para o mal. Veja só que coisa maravilhosa, tá, irmãos? Isso é uma regra muito simples e ajuda muito a gente a compreender qual deve ser a nossa postura na igreja, o nosso caráter, o nosso dever como crente dentro da igreja. Ele diz, sejam simples para o bem. Ele diz, ou melhor, sábios para o bem, simples para o mal. O que é que significa isso? Para a gente entender o que o apóstolo Paulo diz, deixa eu mostrar isso para vocês em outras cartas. Em 1 Coríntios 14, 20, Paulo diz assim, irmãos, não sejais meninos no juízo. Não seja menino, pelo amor de Deus. Observe, não se engane, seja maduro com a maldade.
Na malícia, sim, ele diz, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Ele fala, tenham cuidado, tenham cuidado. 1 Tessalonicenses, ele usa outra linguagem, capítulo 5, verso 21 e 22, ele diz assim, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Esse texto de Tessalonicenses, que geralmente a gente interpreta errado, né? A gente diz que eu posso consumir certo tipo de coisa, mas reter o que é bom. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Ele está falando dos falsos mestres. Tenham cuidado. Ele diz, sejam sábios. O nosso Senhor Jesus também tem a sua própria linguagem. Porque em Mateus capítulo 10, verso 16, Jesus diz assim, vocês lembram desse versículo, ele diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Veja o que Paulo fala ao crente. Seja como a serpente. Rapaz, quem ouve um negócio desse, que não lê a Bíblia, vai dizer que isso não está na Bíblia, né? Seja esperto como uma serpente. Isso é impressionante, porque lá em Gênesis, Satanás, que se apoderou de uma cobra, Deus falou que ela era o animal mais sagaz. Paulo está dizendo para nós, sejam sagazes, como serpentes, simples como as pombas. Eu gosto muito da frase de um teólogo, ele resume assim, da seguinte forma. A sabedoria que Paulo advoga aqui, ela é mais do que inteligência. Não é você só conhecer muita coisa, você saber o que é a igreja presbiteriana, você estudar bastante. Uma pessoa inteligente, cheia de conhecimento. Mas ele diz, esse tipo de sabedoria, ela é uma coisa espiritual. Ela resulta, ele diz, e aqui é maravilhoso, ele faz, ela resulta da experiência santificada. É uma pessoa madura. Ela tem uma experiência santificada. Não é apenas conhecimento. Ela tem uma experiência santificada. É uma pessoa madura. É assim que nós devemos ser. Paulo disse antes que os falsos mestres, os falsos crentes, eles arrebanhavam o coração dos incautos, dos ingênuos. É uma palavra diferente para a orientação que ele está dando agora. Ele está dizendo, não seja incauto, seja simples. Não seja ingênuo, mas seja simples. O que significa isso? Matthew Henry fala assim, um temperamento flexível é bom quando ele está sob boa orientação. Mas ao contrário, ele pode ser facilmente desviado. Um temperamento muito mole, ele é bom se ele estiver bem orientado. Mas se ele for mal orientado, pode fazer um estrago. Esse é o incauto. Esse é o ingênuo. O mal que qualquer palavra pode fazer na vida dessa pessoa é sem medida. Ela pode se arruinar. Sejam tão sábios para não serem enganados, mas tão simples para não serem enganadores. É assim que a gente deve ser, irmãos. A gente deve ser maduro. Deixa eu frisar isso com vocês. Você deve agir como supervisor da igreja. Não é uma pessoa fofoqueira que fica cuidando da vida do outro, mas você deve observar e discernir. O que é o pecado? O que está acontecendo aqui? Por que essas pessoas estão agindo desse jeito? Isso está errado. Não é assim que a igreja deve agir. Então o verso 20 ele termina dizendo o seguinte, vejam aí. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Aí mais uma vez, o apóstolo Paulo fala de Deus e ele atribui paz a Deus. A gente já viu como é que Paulo ama falar da paz de Deus e chamar Deus de Deus da paz. A gente viu isso antes, capítulo 15. Como ele ama atribuir a verdadeira paz a Deus somente. Mas por que Paulo usa esse nome aqui? Por que ele chama Deus de Deus da paz? Por quê? Veja, tudo tem uma razão de ser, irmãos. Escute, qual é o raciocínio de Paulo? Por que Deus da paz? Logo aqui, que ele está falando de coisas tão terríveis. Porque ele está falando da paz da igreja. Como é que Deus estabelece a paz no meio do seu povo? Como é que ele faz isso?
Como é que existe paz no meio do povo de Deus? Em seguida, ele fala de algo que pode parecer destoar, né, destoar da paz. Porque ele fala que a cabeça de Satanás vai ser esmagada. O Deus da paz vai esmagar a cabeça de Satanás. Essa é a paz de Deus. Você entendeu como a gente tem que ter cuidado para compreender esse raciocínio? Porque quando você pensa em paz, você talvez tenha uma imagem na cabeça de um jovem estúpido que ele coloca uma rosa na arma de um soldado, né? Essa imagem dos anos 60, daquele movimento que queria destruir o país. Um bando de gente fraca que confundiu paz com pacifismo, com falsa tolerância. Como é que Deus estabelece a paz? Ele faz guerra contra o pecado. Ele vai estabelecer a paz pela aplicação da sua justiça. Isso é uma referência, irmãos, à primeira promessa bíblica. A primeira promessa bíblica. A primeira vez que o evangelho é pregado, Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, descendente da mulher, ferirá a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Então percebam que desde o início, o texto de Gênesis 3,15 diz que Deus pôs inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Desde o início da história do povo de Deus, ele colocou inimizade. O texto diz que eu porei inimizade, eu não vou permitir amizade entre vocês. Ele proibiu a amizade entre esses dois povos, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Deus dividiu esse povo. E ele prometeu que a cabeça da serpente seria esmagada. Seria esmagada. Essa é a primeira promessa da Bíblia. Após a queda. A primeira vez que o evangelho é anunciado. Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa ela é introduzida no Salmo 110, que é o salmo mais repetido do Novo Testamento. O verso 1 do Salmo 110 é assim, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deus fala a Jesus, o Pai falando a Cristo. No verso 6 e 7, o salmista diz assim, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente, passa a cabeça erguida. Está falando de Cristo. Como é que Jesus faria isso? Como é que ele esmagaria a cabeça da serpente? Pela sua morte. Pela morte dele. Ele seria ferido no seu calcanhar e assim ele derrotaria Satanás. Por sua morte ele pisaria a cabeça da serpente. A vitória do nosso Senhor Jesus está na cruz. Na sua cruz. Mas uma coisa é muito curiosa aqui do que Paulo diz. E essa maneira de falar, ele muda. Veja a autoridade apostólica. Ele muda um termo aqui. Você prestou atenção? Porque ele diz que Deus vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Ele não fala dos pés de Cristo. Ele fala dos vossos pés. Paulo aplica a promessa como uma ação direta da igreja. Da igreja. Quando a Bíblia fala que Deus vai esmagar os seus inimigos debaixo dos pés da igreja, ele está dizendo que ele vai esmagar os seus inimigos debaixo dos pés de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Essa é a teologia do apóstolo Paulo. A unidade de Cristo com a igreja. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele viu Jesus pela primeira vez. Jesus com uma luz radiante cegou Paulo e disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, como assim, Senhor, eu persigo o Senhor? Porque ele perseguia a igreja. Então Paulo diz que a igreja vai esmagar Satanás. Paulo está por uma promessa sinistra, uma promessa dura. Ele está garantindo a paz da igreja pela derrota futura de todas as pessoas que têm importunado a paz da igreja. É melhor você se arrepender. Não é apenas um convite. Se arrependa agora. Se entregue ao Senhor Jesus. Manchar a igreja do Senhor é a pior coisa que
que um ser humano poderia fazer depois de matar o Filho de Deus. A gente não pode esquecer que se a vitória de Cristo sobre Satanás, a princípio está na cruz de Cristo, porque ele morreu, essa também deve acontecer na nossa vida. Desse mesmo modo, essa promessa maravilhosa de vitória sobre Satanás, os inimigos do povo de Deus, ela acompanha a cruz. A nossa cruz. A nossa cruz. De modo que o sofrimento, a perseguição é inevitável. Porque é desse jeito que Deus vai trazer vitória à igreja. Desse modo, essencialmente, dessa forma. Então haverá sofrimentos, haverá perseguição, haverá divisão, haverá mal-estar. O descendente da serpente, Caim, foi o descendente da serpente, o primeiro descendente da serpente após a queda de Adão, matou Abel, seu irmão. Ele assassinou Abel. Então, desde então, a coroa de espinhos, ela precede a coroa de ouro. Desde então, a perseguição, ela faz parte da história essencial da igreja. Porque a igreja deve morrer para alcançar a vitória final. Ele diz ainda, irmãos, em breve o Senhor vai fazer isso. Não só isso. Ele diz duas coisas. Ele diz em breve. Ou seja, mantenha a esperança. Logo isso vai acontecer. Quando Satanás parecer prevalecer sobre o povo de Deus, quando ele estiver pronto para dar, quando a igreja estiver pronta para dar tudo por perdido, Senhor, o que está acontecendo? Olha a grande apostasia desse mundo. Onde você encontra uma igreja? Você entra numa igreja, o que está sendo pregado lá? Como os irmãos vivem ali dentro? Onde você encontra uma igreja, Senhor? Então o Deus da paz vai intervir a nosso favor. Então perseverem na fé, com paciência, ainda por um pouco de tempo. Ele diz em breve. E ele acrescenta mais uma coisa, ele diz, Deus vai esmagar Satanás. Deixa eu fazer só mais uma observação sobre isso aqui, irmãos. Muito importante. De tudo que o apóstolo Paulo falou, coisa maravilhosa na carta aos Romanos, a carta mais persuasiva da Escritura, ele fala de Satanás uma única vez, no final da carta. Paulo ele se lembrou de tanta coisa importante, mas finalmente, só no finalzinho da carta, ele vem mencionar Satanás. Paulo não estava muito preocupado com Satanás, como as igrejas evangélicas estão hoje. Você já notou isso? Você vai entrar numa igreja, tudo é Satanás, 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 para lá, para cá. Vai dar pena de Satanás, é o diabo, tudo é o diabo. E sempre Satanás, Satanás o tempo todo. E isso é real. Você entra numa igreja neopentecostal, falam mais de Satanás do que de Deus. E Paulo menciona uma única vez, no finalzinho da carta. A nossa atenção, ela deve ser para que a gente seja vigilante, cauteloso. A atenção forte de Paulo realmente é sobre o pecado, não sobre Satanás. É sobre isso que Paulo fala. Portanto, vigie o seu coração. Preste atenção. Paulo está ensinando o seguinte: vigie a igreja. Mas antes de tudo, vigie o seu próprio coração. Mantenha-se puro. Seja sábio. Ame a igreja. E ele termina dizendo: e a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. E aqui eu quero concluir, irmãos, trazendo duas aplicações. Primeiro, zelem pela pureza da igreja. Ainda que signifique se afastar de pessoas que não têm vivido de forma santa. E é isso que significa. De pessoas que têm gerado discórdia. Afastem-se, evitem, depois de repreendê-los. E se não se arrependeram, que saiam. Procure outra, uma igreja que não incomode o pecado. Seja vigilante, seja supervisor, observe, note, se preocupe, promova a santidade, a unidade da igreja. Lembre que não vai haver verdadeira unidade sem santidade na igreja. Não haverá verdadeira unidade e paz na igreja sem santidade. Sem santidade vai ser uma mentira, vai ser uma politicagem dentro da igreja. Não permita que isso aconteça. Promova a santidade para que então a unidade se estabeleça. Segunda aplicação, irmãos, sejam sábios para o bem e simples para o mal. Quando a gente se converte, a gente não abandona o nosso cérebro, a gente abandona o pecado. A gente não deve ser mais esperto, ou melhor, a gente deve ser mais esperto, mais sagaz, mais sábios do que o mundo.
A gente deve ser simples, deve ser humilde, sem pretensões fugazes, sem vaidades. Mas a gente deve aprender a falar, a se comunicar, a reagir a determinadas situações na igreja, a ter cuidado para não manchar a igreja do Senhor. Seja, portanto, sábio para o mal. Entre o que a gente pode ou não fazer, na hora certa, no lugar certo. É assim que você deve ser sábio, discernimento, compreender aquilo que você ouve, falar a palavra certa. Como a gente faz isso, irmãos? Lendo, orando, vigiando, observando as pessoas, conversando, comungando com o povo de Deus, compartilhando seus problemas, aprendendo com os outros. É assim que você vive, se torna uma pessoa sábia. Experiência santificada, não é mero conhecimento. Sabedoria. Então a igreja de Cristo, dessa forma, ela deve ser edificada. E nós seremos cada dia mais uma igreja de cristãos fortes. Crentes fortes, como Paulo nos ensinou no capítulo 14. Crentes maduros. Essa é a exortação do apóstolo Paulo, irmãos. Ele diz: vigie, afaste-se, seja sábio e simples. Que Deus nos ajude a termos sabedoria para cuidar da igreja do Senhor. Você deve agir como uma serpente, como uma pomba. Deus abençoe a sua igreja, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar e em seguida a gente vai louvar. Oremos. Deus maravilhoso, nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre nós, para que nós apliquemos em nossas vidas, teu Espírito aplique esse ensinamento em nossa vida, para que a gente